Primeiro projeto em pauta, solicito ao vereador Bruno Pessutti a leitura. Projeto de Lei Ordinária 5.348/2017, iniciativa prefeito. Altera dispositivos da Lei 14.528, de 20 de outubro de 2014, que dispõe sobre a eleição de diretores e vice-diretores das escolas municipais de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.625, 23 de outubro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.637, em 10 de novembro de 2017. Regime de urgência. Emendas modificativas 3486/2017, 3489/2017. Aditivas 3228/2017, 3229/2017, 3230/2017, 3232/2017. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Leitura da emenda. Emenda aditiva, iniciativa de diversos vereadores. Acresça-se o projeto de lei 5.348/2017, o seguinte parágrafo. Parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 14.528, de 20 de outubro, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 2º. As escolas municipais com 32 turmas ou mais e com funcionamento de 3 turnos elegerão 2 vice-diretores. Emenda aditiva 3229/2017. Iniciativa de diversos vereadores. Inclua-se no artigo título 6, disposições gerais. Artigo. Fica criada a eleição direta para as funções de diretores, vice-diretores dos Centros Municipais de Educação Infantil CMEIs da rede municipal. Parágrafo 1º. Os dispositivos previstos na Lei 14.528/2014 e suas alterações no que couber serão utilizados como regulamentação da eleição prevista no caput desse artigo. Emenda aditiva 3230/2017. Acresça-se ao projeto de lei, iniciativa do prefeito, a seguinte emenda aditiva. O parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Municipal 14.528, de 20 de outubro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22, parágrafo 2º. O profissional do quadro próprio do magistério que possuir 2 matrículas na mesma escola terá direito a 1 voto. Emenda aditiva 3232/2017. Adite-se onde couber o projeto de lei o seguinte artigo com a seguinte redação. Artigo. Excepcionalmente, no ano de 2017, os prazos estabelecidos na Lei 14.528, de 20 de outubro de 2014, ficam assim definidos. 1. O prazo citado no parágrafo único do artigo 11 será de 20 dias. 2. Os prazos citados nos artigos 13 e 15 do parágrafo 4º do artigo 15 será de 10 dias. 3. O prazo citado no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 18 será de 10 dias. 4. O prazo citado no caput do artigo 24 será de 10 dias. 5. Para efeitos do artigo 29, a votação ocorrerá em um dia útil do calendário escolar. 6. Para efeitos do artigo 30, a apuração terá início imediatamente após o término do recebimento dos votos. 7. O parágrafo do artigo 35 para o prazo do artigo 35 para a comunicação dos atos referentes ao processo eleitoral será de 24 horas. 8. O prazo citado no caput do artigo 45 será de 10 dias. Emenda modificativa, proposição de diversos vereadores, a proposição 3486/2017. Modifique-se o inciso 4 do projeto de lei. Artigo 1, inciso 4. A linha A do artigo 17 passa a vigorar com a seguinte redação. A. O diretor e o vice-diretor deverão ter disponibilidade para atender a escola no seu período de funcionamento, manhã e tarde, respeitada a carga de trabalho de 40 horas semanais, sendo que no período noturno haverá mais um vice-diretor com carga horária de 20 horas semanais. Emenda modificativa, proposição 3489/2017, diversos vereadores. Modifique-se o inciso 4, o artigo 1º e o artigo 3º do projeto de lei. Passa a vigorar com a seguinte redação. 4.
A linha A do inciso 4 do artigo 17 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Ficam revogados o parágrafo 5º do artigo 1º e a linha C do inciso 4 do artigo 17 da Lei 14.528. Essas foram as emendas, senhor presidente. Está em discussão o projeto que acaba de ser lido, projeto e emendas. Em discussão. Para discutir. Vereadora professora Josete. Projeto e emendas em discussão. Eu vou fazer o registro também, nesse momento, agradecendo a presença dos senhores Giovanni Vieira, Eliane Mansano, Terezinha Medeiros, eles que são da Secretaria de Educação Municipal. Sejam bem-vindos. Também senhora Débora Smolem, do Hospital Cardiológico Constantini, ela que é gerente de marketing, esteve presente conosco. Vereadora, 15 minutos prorrogáveis. Presidente, num momento oportuno, Oscalino, num momento oportuno, por favor, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do sogro do meu filho no Chile, Coronel Carlos Navarrete. Muito obrigado. Navarrete. No momento oportuno, faremos. Perfeito, presidente. Ok, vereador, obrigado. Fica o registro. Vereadora, só 1 minuto. 15 minutos, vereadora, prorrogáveis. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Esse projeto trata da alteração da Lei 14.528, de outubro de 2014, que diz respeito à eleição de diretores e vice-diretores das escolas municipais de Curitiba. Primeiramente, eu acho que é importante destacar que a eleição de diretores é uma conquista a partir da mobilização, né, de professores e professoras da rede municipal. E nós conquistamos, né, esse direito na década de 80 ainda. Então, para nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação do município de Curitiba, este é um tema muito importante, quando nós podemos, a partir da eleição de diretores, ampliar, né, a nossa concepção de gestão democrática, né? É óbvio que a gestão democrática ela não se limita ao processo de escolha de diretores e diretoras, né? Tem que ir muito mais além disso. E hoje nós temos mecanismos importantes que nós temos que aprimorá-los no sentido de garantir uma efetiva participação, tanto daqueles que constroem o dia a dia dentro da escola, isso diz respeito a todos e todas que estão dentro do espaço escolar, ou do ICMEIs, que eu acho que é essa uma outra discussão que nós vamos também tentar trazer hoje aqui, onde sejam os professores e professoras que estão no interior da sala de aula, seja a equipe diretiva, pedagógica da escola, sejam os funcionários e funcionárias, aqueles que têm, né, como tarefa a limpeza da escola, aqueles que têm como tarefa o cuidado das crianças e adolescentes, né, o caso dos inspetores, né, de escola, hoje tem uma outra denominação, né, mas que normalmente é conhecido com esse nome. Cada um e cada uma tem a sua tarefa, que desde o trabalho mais simples até o mais elaborado, tem que ser permeado, né, pela questão pedagógica. Então, aquele que está na limpeza da escola, aquele que está servindo a alimentação escolar, todos eles têm também, né, a perspectiva pedagógica dentro da escola. Além disso, nós temos espaços importantíssimos, como é a questão do conselho escolar. Acho que temos que aprimorar. Em algumas escolas ele ainda funciona de maneira burocrática, né, para cumprir o que a legislação obriga, mas deveria ser o espaço de discussão
né, de todas as questões pertinentes ao dia a dia da escola. E, nesse sentido, é que são eleitos também representantes de todos os segmentos, seja dos professores, dos demais servidores da escola, dos pais, também representantes quando a escola tem jovens acima de 16 anos, também existe a possibilidade da representação, né, dos estudantes. Então, a gestão democrática, para que ela aconteça na prática, ela tem que transcender essa questão do simples momento eleitoral, né? Nós temos que fazer com que cada segmento possa participar, levar as demandas, né, para o seu segmento e trazer de volta para dentro do Conselho da Escola. E temos também, né, o Conselho Municipal de Educação, que também é um espaço importante que, para além da normatização da questão legal, né, ele deve ter a função de debater as políticas públicas que garantam a qualidade no interior da escola. Nesse momento, por exemplo, há um debate muito importante que está passando pelo Conselho, que diz respeito ao dimensionamento de pessoal dentro dos CMEIs. Tá? Então, essa é uma discussão para além, né, da questão de regulamentação legal, do debate da escola que queremos, da qualidade que nós necessitamos, dos direitos das crianças, dos direitos dos profissionais da educação que estão no interior da escola. Fiz questão de fazer essa introdução porque acredito que a gente precisa avançar. Nós não podemos nos limitar a fazer um debate burocrático, né, e pensar num processo mecânico de escolha e que não tenha, né, o seu desdobramento na sequência, no momento da gestão da escola, né, onde todos e todas devem ser chamados a debater, a discutir. E, de fato, o diretor deveria ser aquele que vai executar o que o colegiado da escola definiu. Por isso, para nós, esse é um tema tão caro. E, normalmente, né, nos períodos que antecedem o processo de eleição, se propõe algumas alterações na legislação. Esse ano foi mais um desses momentos e eu acredito que houve, né, uma situação que causou um constrangimento para os participantes da comissão que foi constituída, né, para o debate e propostas de alteração nessa lei de eleição de diretores e vice-diretores das escolas. Foi constituída uma comissão e essa comissão se reuniu algumas vezes e trouxe alguns temas para que fosse feita a alteração na lei. Obviamente, há representantes de diversos setores, então os sindicatos, os pais, representantes da secretaria e das direções de escola também. E o que houve ao final, né, óbvio, nem tudo foi consenso, houve posicionamentos diferentes, o que é normal, né, da democracia. Aliás, onde não existe conflito, não existe democracia. Né? Mas, obviamente, em alguns momentos foi feita uma votação e foi tomada uma definição da maioria que compunha a comissão. O que nos foi relatado, inclusive, foi apresentado a ata e chegou para todos os vereadores e vereadoras, né? Houve a visita por parte de representantes dos sindicatos, apresentando tanto as propostas de emenda como a cópia dessa ata, porque grande parte do que foi debatido nessa comissão acabou não sendo encaminhado aqui na proposta de alteração da lei pelo Executivo. Então, existe, né, essa questão que eu acho que é importante a gente trazer. Obviamente, todos e todas receberam a documentação, devem estar informados disso, mas acho que é importante ressaltar.
Bem, então isso causou, né, um certo constrangimento, porque, obviamente, se você cria uma comissão e essa comissão tem a tarefa de apontar as alterações a partir do debate dessa comissão e isso acaba não sendo contemplado na lei, né, isso acaba causando, né, um descontentamento daqueles que se propuseram a participar da comissão, que levaram propostas, que, né, destinaram parte do seu tempo para estar fazendo essa discussão. E, a partir disso, né, é que houve a busca, né, também por parte, né, das professoras, professores, e, enfim, dos sindicatos, no sentido de apresentar algumas propostas. Algumas delas, né, obviamente, foram debatidas na comissão, havia consenso, e outras que havia um entendimento, mais o debate feito nas assembleias por parte das professoras e professores. Bem, eu acho que avançamos em alguns aspectos importantes, no sentido de garantir um número maior de pessoal, né, nas escolas, principalmente porque as escolas que tinham um número menor que 300 estudantes, elas não tinham direito ao vice-diretor. E isso acabava sobrecarregando, né? Porque no aspecto, né, burocrático, o trabalho é o mesmo, né? Você não tem muita diferença o fato de você ter mais ou menos alunos, né? Toda a parte burocrática que tem que ser encaminhada acaba sendo a mesma, questão de prestação de contas, enfim, né? Óbvio que aí você tem uma dinâmica em escolas que tem um porte bem maior, aí, obviamente, nós temos um outro desdobramento em relação ao número de alunos que traz, né, uma sobrecarga. Então, esse foi um aspecto positivo que foi aprovado. Então, a partir da aprovação desta lei, todas as escolas municipais elegerão diretor e vice-diretora. Aí já pedi atenção aqui ao pessoal da redação da técnica legislativa, que tem um erro na lei original, não foi colocado no plural. Isso aqui, escolas municipal, né? Então, escolas municipais, só para depois não passar esse erro lá na frente. Tá? Bom, também a alteração do artigo 11, que coloca o seguinte: a eleição referida no artigo 2º dessa lei será convocada mediante edital do secretário municipal de educação. Também acho que é importante, né, era algo que não estava tão claro na lei, e eu acho que é importante que isso seja registrado. Também propõe uma nova redação para o caput do parágrafo 1º dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12 da lei. Importante situar o artigo 12 tem o seguinte teor. Fica criada uma comissão eleitoral com competência para, né? Então, estabelece ali as competências, que é a coordenação do processo eleitoral, examinar a legislação vigente e cumprir, enfim, os prazos, né, os pedidos de registro das candidaturas, analisar e julgar os recursos interpostos, né, nessa comissão, proclamar os eleitos, decidir em conjunto com o secretário municipal de educação os casos omissos referentes ao processo eleitoral. Então, o parágrafo 1º, ele trata da comissão eleitoral. A comissão eleitoral prevista nesse artigo será composta por 13 membros designados pelo chefe do Poder Executivo. Então, essa era a composição anterior com 13 membros e houve uma ampliação para 19 membros. Tá? Então, essa comissão será composta por 7 representantes da Secretaria Municipal de Educação,
4 representantes do Sindicato de Servidores do Magistério Municipal de Curitiba e 4 representantes do segmento dos pais do Conselho de Escola. Então, também, acho que é importante essa alteração para que tenha uma maior representatividade. Também a alteração do artigo 17, que na linha A passa a ter a seguinte redação: o diretor e o vice-diretor deverão ter disponibilidade para atender a escola no seu período de funcionamento, respeitada a carga de trabalho de 40 horas semanais. Então, também esta alteração e uma correção na formulazinha, né? Existe uma fórmula que é aplicada na apuração dos votos, onde há um peso para a votação da comunidade e da escola, né? Então, havia ali, na verdade, uma falha, só numa letra que não estava adequada. Então, essa é só uma correção técnica da lei, não altera em nada. Vereadora, quer prorrogar mais a composição. Prazo? Quero, mais 15 minutos. Mais 15. Bem, nós acompanhamos essa discussão e apresentamos com outros vereadores propostas de emendas no sentido de aprimorar, né, essa alteração da lei. Então, uma delas diz respeito às escolas que têm um número superior a 32 turmas. Então, a ideia é que nessas escolas, que funcionam, lógico, em 3 turnos, né, tem que ter essa condição também, haja a eleição de 2 vice-diretores, porque, obviamente, o trabalho, né, é bastante considerável e há necessidade de mais pessoas no sentido de garantir um atendimento para todos os alunos e alunas. Aqui está se propondo uma alteração no artigo 1º, porque na proposta, né, se falava na eleição de mais um vice-diretor nas escolas municipais com mais de 1.500 estudantes. Então, a discussão que foi feita é que, na verdade, esse número de alunos, às vezes, por uma diferença mínima, acaba tendo mudanças que trazem prejuízo. Por quê? Vamos citar alguns exemplos. Existem escolas, né, que possuem o atendimento, e hoje, né, a grande parte delas, mas que atendem também as crianças, né, com deficiência. Então, nós temos tanto as classes especiais, que elas têm uma redução no número de alunos, né, porque, óbvio, esses alunos exigem um atendimento mais individualizado, assim como a inclusão dentro das classes regulares, que também, a cada aluno incluso, é feita uma avaliação e reduzido também o número de alunos de acordo, né, com a necessidade daquela turma. Então, a ideia é que o parâmetro utilizado não fosse o número de estudantes, e sim o número de turmas. Tá? Então, isso foi debatido, né, com um grande número de professores e professoras, e foi uma sugestão para que pudesse ter esse olhar diferenciado para essa situação. Também um outro tema que é muito pertinente, né, e que hoje há uma distorção nas escolas, é a situação do voto dos profissionais que têm 2 matrículas na mesma escola, né? Então, aqui eu estou me referindo só a quem tem 2 matrículas na mesma escola. Claro, quem tem matrículas em escolas diferentes vai votar igualmente em cada escola. Mas quem tiver as 2 matrículas na mesma escola, hoje a lei determina que essa pessoa tem direito a 2 votos. E a proposta é que haja uma revisão disso e que a pessoa que tem 2 matrículas vote uma única vez, porque ela é uma única pessoa.
E, nesse sentido, a busca é você ter igualdade entre os outros membros da escola que votam. Por exemplo, os pais, eles podem ter 1, 2, 3, 4 filhos na escola, eles vão votar uma única vez. Então, por que esse tratamento diferenciado para o professor? Da mesma forma, se a gente analisar os demais funcionários da escola, que não são professores, a jornada deles é de 40 horas. Então, eles votam uma única vez. O professor de 2 padrões, ele tem uma jornada de 40 horas também, né? Então, a ideia é que a gente tenha um voto universal para que haja realmente uma equidade, né, em relação a toda a comunidade escolar. Então, a comissão definiu que todos os membros da comunidade escolar terão apenas um voto por unidade, né, diferente do que está na lei atual. E, na proposta que chegou à Câmara, isso acabou não acontecendo, né? Então, essa também é uma emenda que nós entendemos muito importante e pertinente. A outra emenda é aquela que diz respeito às escolas que têm a educação de jovens e adultos, né? Normalmente, essas escolas, o que acaba acontecendo? Há uma sobrecarga também para os profissionais que têm que cumprir esse período noturno, né? Então, a proposta é que a linha A do artigo 17, né, que eu já havia citado aqui no momento da leitura, né, é que ficasse com a seguinte redação. O diretor e o vice-diretor deverão ter disponibilidade para atender a escola no seu período de funcionamento, manhã e tarde, respeitada a carga de trabalho de 40 horas semanais, sendo que para o período noturno haverá um vice-diretor com carga horária de 20 horas semanais. Então, a ideia é que a gente tenha a garantia, né, de mais um vice-diretor para que a escola possa caminhar, né, com todas as condições e não haja sobrecarga, né, para ninguém. Então, essa é outra proposta. E a outra emenda, né, ela diz respeito à questão que já vem sendo debatida há alguns anos, já algumas gestões, e que havia todo um encaminhamento e uma discussão na gestão passada, inclusive com comissão, né, que sintetizou várias propostas, mas que acabou não sendo encaminhada para essa casa. Então, tenho até a clareza de que dificilmente haja, né, a possibilidade de aprovar, mas eu acho que é um debate muito importante e nós não poderíamos deixar de fazê-lo. Então, essa é uma emenda que foi sugerida pelas professoras e professores da educação infantil, apresentada, né, pela entidade que representa, que é o SISMUC, que diz respeito à eleição para diretores e CMEIs. Não há sentido, né, numa rede municipal, nós termos eleição para diretores e diretoras de escolas, né, do ensino fundamental, e na educação infantil existia um processo de indicação. Então, essa é uma demanda já de muito tempo, e nós entendemos que não existe nenhuma justificativa para que a gente tenha um processo de eleição direta, né, nas escolas de ensino fundamental e não tenha esse processo nos CMEIs. Não existe diferença nenhuma, né, para que haja esse direito, digamos, conquistado pelas escolas municipais, não possa ser garantido também nos centros municipais de educação infantil.
Então, nós entendemos que é importante rever, né, a proposta, então, de apresentação de emenda para que esse processo ele aconteça também no ICMEIs e nós possamos, então, dar o direito à comunidade escolar, né, a todos que compõem a comunidade escolar, pais, mães, professoras, professores, né, servidores dessas unidades, o direito também de escolher a direção da unidade. Então, seriam basicamente essas emendas. Vimos aqui que houve apresentação por parte de diversos vereadores também em relação aos prazos estabelecidos na lei, né? Porque, obviamente, todo o processo ele exige uma organização e realmente havia uma grande preocupação de que não acontecessem as eleições esse ano. Então, há uma proposta aqui, que é a emenda 3232 de 2017, e que diz respeito à alteração de prazos exclusivamente para as eleições deste ano de 2017. Então, por exemplo, prazo para a convocação das eleições, que é de 30 dias, para esse ano seria de 20. Prazo para impugnação. Também proposta alteração, que era de 15 na lei, para esse ano de 10. Enfim, prazo para comunicação de atos referentes ao processo eleitoral, que era de 48 horas, então, excepcionalmente, para a eleição deste ano, reduzida para 24. Também a impugnação no prazo de 10 dias, também reduzido, o prazo de 15 dias, reduzido para 10 dias, né? Então, a gente entende que é pertinente porque o processo, né, ele vai acontecer nesse período de fechamento das atividades da escola, é um período muito... né, que acumula muito trabalho na escola, não vai ser fácil, mas é melhor que aconteça a eleição assim do que não acontecer, né? Então, a gente entende que é pertinente a emenda para que a gente possa ter prazos e, de repente, não... Hoje nós estamos, né, no dia 13, então, obviamente, a lei ela tem que ser aprovada em segundo turno amanhã, sancionada na sequência, para startar todo o processo. Então, realmente, eu acho que cabe essa alteração para esse momento, para que a gente possa estar fazendo com que as eleições aconteçam antes do fechamento do ano letivo, né? Senão correria o risco de encerrar, né, as atividades da escola e a eleição acontecer depois. Então, acho que é bastante pertinente essa alteração. Bem, nós, então, gostaríamos de contar, né, com o apoio e a aprovação das emendas que nós apresentamos aqui. Entendemos que existe, óbvio, um impacto financeiro a partir do momento que você propõe uma inclusão de um número maior de vice-diretores. Mas nós apresentamos aqui, vai ser anexado depois, na sequência, até o final da manhã, no que diz respeito à emenda que fala da alteração de 1.500 alunos, né, como critério para 32 turmas, para ter o segundo vice-diretor, que teria, né, um impacto de 4 milhões aproximadamente, ano, né? Se a gente olhar ao que representa, né, a despesa total com pessoal, por exemplo, né, a despesa com pessoal está em torno de 2 bilhões e 900 milhões. Então, é um percentual mínimo de 3,89, né? E, no nosso entendimento, eu acredito que para nós devemos fazer esse investimento, né? Garantir esse investimento e ter o atendimento adequado
a essas escolas, né, que têm esse porte diferenciado. Então, seriam essas as considerações e na sequência, me proponho encaminhar as emendas até para ficar claro no momento da votação qual é o teor de cada emenda. Seria isso. Obrigada. Ok, continua em discussão. Projeto. Discutir. Para discutir também. Professor Silberto, professor Euler, depois vereador Pia. Não, eu acredito que não há necessidade da liderança discutir. Numa sequência, farei talvez um possível encaminhamento e falarei também sobre as emendas no momento oportuno. Então, encaminhamento, ok, encaminhamento, vereador. Então, ok? em discussão, vereador professor Silberto, depois, na sequência, professor Euler, e o líder encaminhará projeto e emendas. 15 minutos, professor. Prorrogáveis. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia aos representantes da Secretaria de Educação. A satisfação tê-los aqui. O Giovanni, principalmente, que faz parte da nossa comunidade lá, conhece o trabalho da gente em relação à comunidade referente à educação. Eu quero destacar aqui, porque a professora Josete fez uma fala bem consistente, bacana, e que eu tenho que falar só um pouco. Na verdade, eu tenho que falar sobre a importância das eleições para diretores. São os gestores da comunidade. A eleição para diretores, para gestores, ele proporciona como poderia dizer, uma responsabilidade perante a comunidade escolar. Porque ele foi eleito pelos professores, pelos pais, e isso faz com que ele tenha um comprometimento maior com relação à importância de fazer uma gestão participativa, uma gestão onde a comunidade possa participar. E também um processo democrático sempre cresce, porque onde não há democracia, não tem o porquê, as coisas não acontecem, e quando há democracia, as coisas acontecem com a participação da comunidade. E também a importância defendo a importância da eleição de diretores para os CMEIs, porque também vai na mesma linha para os diretores das escolas. Porque há o comprometimento, há aquele, que poderia dizer, aquela responsabilidade firmada perante a comunidade, perante os funcionários, os professores. Então, eu vejo como uma coisa muito importante essa questão. Então, seria isso que eu queria complementar e obrigado a todos pela atenção. Obrigado, professor Silberto. Próximo vereador inscrito, vereador professor Euler. 15 minutos. Bom dia a todos. Uma fala bem breve. Estava conversando agora com o líder do prefeito, o vereador Pier Paulo Petruccello, na ideia de a gente colocar para amanhã uma emenda que trata de um assunto, uma demanda que eu recebi hoje de uma diretora. Segundo a lei que já existe para o processo eleitoral, caso o diretor e vice-diretor sejam candidatos à reeleição, por uma questão de lisura no processo eleitoral, eles precisam se afastar, né, do exercício dessas funções no processo eleitoral. E aí cabe à mesa eleitoral indicar substitutos nesse período para diretor e vice-diretor. Só que ocorre que em muitos casos a chapa é única para a reeleição. E aí, mesmo sendo chapa única, esse diretor e vice-diretor tem que se afastar porque a lei assim determina. Mas, na verdade, nesse caso, esse afastamento é um afastamento que não cumpre qualquer objetivo, porque eles não estariam se beneficiando do contato com a sociedade nesse momento. Então, nós vamos pensar para amanhã uma emenda na qual a gente possa abrir uma exceção. No caso de chapas únicas, não haver a necessidade de diretor e vice-diretor se afastarem, porque, na verdade, isso tumultua muito o trabalho deles. Então, se eles puderem permanecer no cargo somente no caso de chapa única, acho que ajudaria o andamento dos trabalhos nas escolas. Tá? Então, eu vou protocolar essa emenda e aqueles vereadores que puderem assinar junto, eu acho que ajuda muito o trabalho de diretores e vice-diretores nas escolas.
Tá bom? Obrigado. Vereador Pierre, para discutir. Bom dia a todos. Ótima semana. Bom, de forma rápida, eu quero dizer que esse projeto foi um projeto feito praticamente num acordo. A Secretaria de Saúde de Educação tem uma preocupação por conta da eleição, inclusive esse é o motivo pelo qual hoje nós fizemos esse regime de urgência aqui na casa, onde inclusive a oposição também assinou. Eu agradeço a preocupação com a educação. Acho que o ponto principal desse projeto são as escolas que não tinham vice-diretores, aquelas que tinham menos de 300 alunos, quer dizer, eu acho que o grande escopo central do projeto é esse. Queria também aproveitar para cumprimentar os servidores da educação que estão aqui, tanto a Terezinha quanto a Eliana e o Giovanni, que vêm a brilhantar a nossa sessão, também sanar algumas dúvidas. Vamos fazer possivelmente esse caminhamento da emenda. Uma parte, vereador. Já na sequência, com todo prazer, vereador Mauro Inácio. Nós vamos... Essa emenda do Euler pode ser uma emenda interessante. Agradeço também a manifestação da professora Josete dentro do projeto, entendendo a importância e a relevância do tema. Estamos já, agora vamos debater essa questão das suas emendas, até por conta de que na eleição de diretor e vice-diretor, os próprios sindicatos foram favoráveis à questão dos 2 padrões, da questão da matrícula, porque para a prefeitura ela não observa simplesmente a pessoa como única, porque para a prefeitura ela tem os 2 padrões, então ela é analisada como número de matrícula, como a prefeitura a vê naquele momento. Então, também de difícil, vamos dizer, dissociação sobre este tema. Então, eu quero aqui agradecer a todos por esse debate. Acho importante que nós demos celeridade a este tema, porque é um tema, logicamente, que preocupa, porque precisa ter essa eleição, e essa eleição precisa ter o quanto antes. Quero fazer o à parte ao vereador Mauro Inácio. Obrigado, líder Pierre. Bom, na verdade, eu quero fazer uma menção também à questão do vice-diretor nas escolas, porque na gestão passada, na escola Santo Inácio, lá da nossa região, havia um problema com a vice-diretora. A escola Santo Inácio não tinha vice-diretora, porém havia um compromisso da secretaria que, se atingisse 300 alunos, a escola poderia ter a vice-diretora. E a comunidade escolar se mobilizou, ajudaram a construir uma escola e chegaram a uma sala de aula e chegaram a 318 alunos. Porém, a secretaria da gestão passada não colocava a vice-direção, porque dizia que esses 18 alunos poderiam se perder ao longo do tempo. Ora, se perdesse, naturalmente, ficaria sem a vice-direção. Houve, então, uma intensa mobilização, inclusive, isso foi assunto aqui na Comissão de Educação, da qual eu presidia na época, e depois de muitas conversas, a vice-direção foi colocada no segundo semestre. Ou seja, é necessário, sim, investimentos, conforme a professora Josete falava, na educação, e lá para a Escola Santo Inácio eu tenho obrigado muito também com relação a uma biblioteca, porque essa Escola Santo Inácio não tem uma biblioteca, estamos brigando junto com a comunidade escolar, com a PMF, e já levamos esse assunto agora, a atual secretária Maria Silvia, para tratativas. A comunidade se mobilizou e colocou também como prioridade no Fala Curitiba, uma iniciativa do nosso prefeito Rafael Greca, para também dar voz e vez às comunidades. E quero também dizer que investimentos serão necessários sempre. Uma emenda minha realizada este ano para a reforma do banheiro da Escola Municipal Júlio Moreira, já foi concretizado também, investimento de 30 mil, que vem atender a comunidade. Ou seja, quando esta casa está em sintonia com a educação, é possível, sim, alguns avanços. E, nesse caso, a colocação do vice-diretor em todas as escolas municipais de Curitiba é um grande avanço. Seria isso a minha contribuição. Obrigado. Uma parte, Pierre. Professor Silberto, por gentileza. É só para a questão de colaboração, no sentido de a questão do voto, a questão de ter votos, o professor tem 2 vínculos, ter 2 votos. O meu questionamento é só o seguinte, porque o peso, pela fórmula, o peso do voto do professor, do funcionário, já tem um peso maior, que é 50% a comunidade e 50% dos professores e dos funcionários. Então, se a pessoa tiver 2 votos, vai ter
pesar bastante no resultado final, com certeza, ou positivo ou negativo para um lado. Então, seria só isso o meu questionamento. Não, professor Gilberto, como Vossa Excelência mesmo disse, 50% os pais, a comunidade, e 50% os professores. Então, não há essa disparidade nesse sentido. Então, só posso colocar? Pode, claro, fique tranquilo. É o seguinte, por exemplo, a comunidade vota 300 pais, um exemplo, e vota lá 60 professores e funcionários. E tem o valor igual, então o peso acaba tendo um peso. Tem a questão da proporcionalidade, que inclusive está no projeto Cálculo Proporcional. É interessante encaminhar, Vossa Excelência, tem ali na minha mesa, já encaminha, Vossa Excelência, para você ver que tem um cálculo matemático para que chegue a essa proporção. Na sequência, quando eu sair daqui, faço questão de encaminhar ao senhor aí sem problema nenhum. Tá? Eu acho que aí fica mais fácil até para o senhor ilustrar também essa dúvida. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, eu agradeço os servidores pela presença. Vamos, encaminho o voto favorável ao projeto. Acredito que tenhamos aí totalidade para votar. Muito obrigado, senhor presidente, e uma ótima semana, Vossa Excelência. Continua em discussão, encaminhamento. Ninguém mais desejando fazer encaminhamento ou discutir. Colocamos em votação. Vereadores, registrem seus votos. Estamos votando o projeto ressalvadas emendas. Na sequência, votaremos as emendas. Registrar a presença da Viviane Bastos, tesoureira do SISMAC, e Mariana Navarro, direção. Estão presentes. Também registrar a presença do senhor Roberto Gonçalves, ele que é da Vila Guaíra, que está presente conosco, sempre trazendo as suas reivindicações aqui, senhor Roberto. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Regional Portão, perfeito. Ok, senhor Roberto. Seja bem-vindo. Encerrada a discussão. Vinte e 24 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado. Agora a votação, na sequência, votação da emenda 3228, emenda aditiva. Em votação. Senhor presidente, essa emenda, nós vamos votar pela derrubada da emenda, então... desculpe. Então, para encaminhamento de emenda, okay. Vereadora professora José. Já estava em processo de votação. Só que está em processo de votação, vereadora, só para a senhora justificar o voto, ou a senhora faz depois juntamente com a outra? A senhora pode encaminhar junto com a outra emenda daí, na sequência? Ou justifica este? Que eu coloquei em processo de votação. Orientação ao voto menos, senhor presidente. Eu oriento a votação mais. Ok. Na próxima, a vereadora vai querer encaminhar, vereadora? Ok. Perfeito. Encerrada a votação. 22 vereadores votaram, 10 com a expressão sim, 12 com a expressão não, portanto, rejeitada a emenda. Próxima emenda é a emenda aditiva. E demais vereadores. Para encaminhar. Ok, vereadora, pode encaminhar. 5 minutos. Proposição 3229. Iniciativa do professor Josete, vereador Cacá Pereira, vereador Goura, Tito Zeglin, diversos vereadores, na verdade. Senhor presidente e demais presentes, eu acredito que nós estamos debatendo uma lei muito importante para a cidade de Curitiba. E lamento a ausência de diversos vereadores aqui nesse momento. Essa proposta trata da criação da eleição direta para diretores e vice-diretores nos CMEIs, nos Centros Municipais de Educação Infantil. Como eu já havia tratado do tema na minha fala inicial,
não há sentido, numa rede municipal, né, num sistema que é composto, inclusive, nós termos a eleição direta nas escolas de ensino fundamental e não ter essa eleição nos centros municipais de educação infantil. Da mesma forma, nós temos, né, um quadro de profissionais composto por professores e professoras. Temos uma demanda, né, da mesma forma, que é uma demanda pedagógica. Temos a comunidade participando. Temos, inclusive, conselho de escola já no ICMEIs também, né? Então, não vemos nenhuma justificativa para que não haja o processo de escolha de diretores e diretoras, né, ou vice-diretores e vice-diretoras. Então, é nesse sentido que a emenda foi apresentada, entendendo, né, que nós temos que garantir a mesma concepção de gestão democrática em todos os equipamentos que compõem a rede municipal de ensino. Seria isso. Processo em discussão ou encaminhamento, melhor dizendo, de emendas. Vamos encaminhar pela derrubada da emenda, senhor vereador, presidente. encaminha. Não vou encaminhar, só orientação para derrubar. Presidente, processo, nosso encaminhamento pela manutenção e pela aprovação das emendas. Emenda, perfeito. Então, oposição à situação se manifesta Voto menos, para encaminhamento. Perfeito. Em votação. Encerrada a votação. 24 vereadores votaram, sendo 8 a expressão não, perdão, 8 com a expressão sim, 16 com a expressão não, portanto, emenda rejeitada. Próxima emenda é a 3230, também de iniciativa de diversos vereadores. Para encaminhamento, vereadora professora Josete, 5 minutos. Senhor presidente e demais presentes, esta é uma emenda aditiva que altera o parágrafo 2º do artigo 22. Então, a proposta fica com a seguinte redação: o profissional do quadro próprio do magistério que possuir 2 matrículas na mesma escola terá direito a 1 voto. Então, reforçando, inclusive, a fala do professor Silberto, né, a busca, né, de mais equidade entre todos os segmentos da comunidade escolar. Nós já temos uma fórmula que não faz a discussão do voto universal, né? Então, o voto dos professores e funcionários da escola, ele acaba tendo um peso maior. Por quê? Porque o quadro de pessoal é bem menor em relação à comunidade, né? E nós entendemos, né, que nós temos que buscar formas de buscar construir essa participação de forma mais igualitária. Então, quando nós ainda privilegiamos mais o profissional que tem 2 padrões, nós estamos dizendo que o voto dele é mais importante do que os demais, né? É uma pessoa que tem o direito a votar 2 vezes. Então, é um tratamento diferenciado já em relação ao peso que a fórmula apresenta. Nesse sentido, não se mudou, não se propôs, porque há realmente uma polêmica, né, dentro do próprio magistério, se deveria se garantir o voto universal.
Mas não estamos nem falando disso em relação a toda a comunidade, mas nós estamos falando em relação a um princípio, né? Se eu tenho o servidor que vota uma vez e está lá 40 horas na escola, né? Tenho os pais que, independente do número de filhos, apenas tem um voto, né? Ou é o pai ou é a mãe, né? Não são os dois que votam também, né? Se eu tenho os profissionais que são profissionais que têm um padrão na escola, portanto, é uma pessoa, vota uma vez só. Então, é um tratamento desigual no nosso entendimento, né? Então, a ideia dessa proposta é buscar um mínimo de equidade no momento da votação. Então, essa foi uma discussão bem importante que foi feita com a base, né? Já existe essa proposta de alteração há algum tempo. Então, a ideia é que a gente pudesse avançar aqui, que a gente pudesse ter um tratamento igualitário. Então, nesse sentido, né, é que o profissional com 2 padrões na mesma escola, né, votaria uma única vez e não teria direito, né, a essa duplicidade aí de votos. Então, eu peço, né, o voto favorável a essa emenda. Obrigada. Para encaminhar também. Para encaminhamento, vereador Goura, vereador professor Euler havia pedido também encaminhamento? Não? Ok. Obrigado, senhor presidente. Eu creio que, diferentemente talvez de outras emendas que possam justificar uma derrubada por parte da base, essa é uma emenda que não tem nenhum impacto financeiro ao sistema e, como foi falado pelo professor Silberto, pela professora Josete, visa também um maior equilíbrio nessa democracia interna das escolas. Então, também pedimos o voto favorável à emenda para que seja mantido e que possa, já que estamos aqui aproveitando essa discussão, que possamos incrementar também essa representatividade e a democracia no interior das escolas. Então, nossa posição, tanto do PDT quanto da oposição, é pela manutenção, pelo apoio e aprovação desta emenda. Obrigado. Nós vamos... Para encaminhamento. Em discussão de encaminhamento. Encerrado o encaminhamento, em votação. Votação, então, pela derrubada da emenda com voto negativo, senhor presidente. Situação pela... Caminhamos pela aprovação. Perfeito. Mais. Situação e oposição fizeram encaminhamento. Esse projeto, especificamente, o 2 padrões votar 2 vezes, vereadores, sinceramente... Só líderes, por gentileza. Então, a liderança do bloco de oposição já se manifestou também da situação. Em votação. Você vai encaminhar, vereador? Ok. 5 minutos para encaminhamento. Eu achei que você estava encaminhando pela oposição. Desculpe, vereador. Já... Não, eu venho aqui só para alertar. Eu acho que o que a professora Josete levantou aqui é relevante. Eu diria assim, 2 padrões, ter 2 votos, sinceramente, tem que ser analisado. Isso acho que de uma forma criteriosa. Eu vejo que eu acredito que não tenha 2 votos. Não sei. Mas, enfim, só para os vereadores alertar sobre isso, eu diria que tem uma certa, não certa lógica, acho que tem lógica que votasse uma vez só, né? Mas, pelo que o entendimento, acho que do senhor prefeito e a mensagem, venho como tendo 2 votos. Então, fica aqui esse alerta. Eu acho que, se não for no primeiro turno, que seja no segundo turno, que se traga aqui o contraponto do próprio executivo, né? Acho que se tiver uma explicação, entre aspas, legal, isso é normal, é feito assim em todas as eleições no país, de diretores de escola, por isso e por aquilo. Se tiver uma justificativa, de fato,
que se convença a nós que tenha o direito a 2 votos, até a gente pode aceitar. Mas nesse primeiro momento, de verdade, eu vou votar com a emenda da vereadora professor José, que deixaria para 1 voto, mesmo sendo 2 padrões. Mas fica aqui um alerta, talvez para o líder do prefeito, que o vereador Pierre tire essa dúvida para o segundo turno e esclareça o porquê de ter o direito a 2 votos quem tem 2 padrões. Era isso, obrigado. Com a palavra para encaminhamento, o líder do governo, vereador Pierre Petruccello. Para tranquilizar os vereadores, principalmente a base de apoio, sem nenhum tipo de polêmica, a prefeitura analisa os 2 padrões da seguinte forma: matrícula A e matrícula B. Então, por exemplo, com o professor João. O professor João, ele tem a matrícula 17.8, de manhã, e ele tem um outro concurso público que ele fez, 17, bababá. Então, ele tem, perante a prefeitura, este sujeito, ele paga, inclusive, tudo em dobro. Então, como ele paga em dobro, para a prefeitura, ele é 2 pessoas. Então, a questão que nós estamos analisando aqui é administrativa. Nós não temos como separar essa pessoa. Então, ela tem os 2 padrões porque ela participou de 2 concursos públicos distintos. Para a prefeitura, ela tem, para a administração, ela tem 2 padrões, então ela vota 2 vezes. Não tem polêmica nesse assunto. Então, só para tranquilizar os vereadores de que não há nenhum problema com esta matéria, então fiquem tranquilos, fiquem serenos, isso é absolutamente... votos como a prefeitura enxerga o servidor e aquele professor. Então, este é unicamente o motivo pelo qual ele votará 2 vezes, senhor presidente. Era esse o encaminhamento, para tranquilizar a base de apoio e também o nobre colega... Perfeito. Posso caminhar como vice-líder, presidente? Oi, vereador. É só, vereador professor Silberto, o senhor quer posso encaminhar? caminhar daqui mesmo? Posso caminhar daqui mesmo? Não, vereador, tem que ser da tribuna. Senhor, desculpe, a senhora é vice-líder? Pode sim. Só para a questão de um contraponto, por exemplo, no Estado, o professor que tem 2 padrões, ele vota uma vez só. Então, por isso que o encaminhamento eu peço que o pessoal vote para avançar essa emenda, tá certo? Então, é só isso, presidente. Obrigado. Continua para encaminhamentos. Encerrado encaminhamentos. Em votação. Votação de emendas. Processo em votação. Senhor presidente, então vota pela derrubada, eu voto menos. Pelos motivos expostos. Ok, vereador. O voto da oposição é voto positivo pela aprovação da emenda. Ok. Situação e oposição já se manifestaram em encaminhamento. E processo de votação. Encerrada. 28 vereadores votaram, sendo que 8 votaram com a expressão sim, 20 votaram com a expressão não. A emenda rejeitada. Próxima emenda é a 3232, de diversos vereadores. Emenda aditiva, também já foi discutida, em votação. Essa votação é uma emenda conjunta, voto mais, senhor presidente. Em votação, vereadores registrem seus votos.
Encerrada a votação. 29 vereadores votaram, 29 com a expressão sim. Portanto, emenda 3232 aprovada. Próxima emenda. Diversos vereadores. Emenda 3486. Para encaminhar. Para encaminhamento, professora da emenda. Senhor presidente e demais presentes. Só retomando, na votação anterior, votamos favoravelmente, era uma emenda proposta por diversos vereadores, pela base de apoio, e dizia respeito à alteração dos prazos, né, para esta eleição de 2017. Então, no entendimento de que havia necessidade de realmente agilizar o processo, assim como votamos favoravelmente ao regime de urgência, entendendo que era importante garantir as eleições esse ano, tá? Da mesma forma, votamos pela alteração dos prazos para esse ano, para garantir que as eleições ocorressem antes do final do ano letivo. Retomando agora essa proposta de emenda, que é a 3486, uma emenda modificativa, ela está alterando a linha A do artigo 17, e ela diz respeito à disponibilidade de diretores e vice para atender a escola no seu período de funcionamento, manhã, a carga de 40 horas, sendo que para o período noturno haverá um vice-diretor com carga horária de 20 horas semanais. Então, garantir naquelas escolas onde há o funcionamento do período noturno, que nós tenhamos um vice-diretor independente, né, do número de turmas. Então, essa é a ideia, por isso apresentamos a emenda. Então, acredito que é importante a gente garantir todas as condições para um funcionamento adequado e com qualidade para a escola. Obrigada. Senhor presidente, a orientação da emenda é pelo voto negativo. Processo de votação, a emenda 3232. Perdão, 436. 3486. Emenda modificativa. Em votação. Pedimos o voto positivo da oposição. Manifestação da oposição da situação, já fizeram encaminhamentos. Em votação. Vereadores, registrem seus votos. Voto menos. Encerrada a votação. 30 vereadores votaram, sendo que 10 com a expressão sim, 20 com a expressão não. Emenda rejeitada. Próxima emenda é modificativa 3489/2017. Essa é só correção de erro material, senhor presidente. Perfeito. Em votação. Não há encaminhamento. Em votação. Vereadores, registrem seus votos. O voto é favorável, é uma correção apenas de erro material.
Vereadores, registrem seus votos, por gentileza. Emenda 3489. Encerrada a votação. Encerrada a votação. 28 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovada a emenda. Fica aprovado o projeto e emendas. Presidente, Próximo. só comunicar, não foi registrado o meu voto. O senhor votou favorável, vereador? Favorável. 28 com a votação do professor Euler também positiva. Meu voto também não apareceu. 29, vereador Tito Zeglin. 30 vereadores, então, votaram favoráveis.